Boa noite, hoje é dia 21 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 1 Pedro 2, versículo 3. Em Gênesis 42, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos para o nosso devocional da manhã não, do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de Pedro. Visão geral do livro. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de se tornar discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão. Se tornou um líder dos apóstolos, tanto antes que depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada como é encontrada em Atos. Ele foi impetuoso, corajoso e enérgico e, após a ascensão de Cristo, realizou muitos milagres. 1 Pedro, aqueles destinatários à permanência temporária da dispersação, indica os cristãos judeus, eles eram estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Eles tinham certas falhas e tendências erradas. Objetivo: consolá-los em seus sofrimentos e exortá-los à fidelidade e à missão. Período provavelmente entre 64 e 68 d.C., certamente não depois dos 70 d.C., pois ele, sem dúvida, não foi morto antes disso. Análise. A gente vai ler sobre o capítulo 2. Qual é o versículo base? É 2:3. Então é esse daqui. Deus e o homem. Capítulo 1, do versículo 13 ao capítulo 2, versículo 10. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de Pedro. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se, então, essa não é uma questão de considerada como certa em relação a cada uma das raças humanas. Se, então, a possibilidade de uma probabilidade que alguns possam não ter experiências que o Senhor é bondoso. Se, então, isso não é uma misericórdia geral, mas especial. E se é preciso questionar se conhecemos a graça de Deus por meio de uma experiência interior, não há nenhum favor espiritual que possa não ser uma questão para se sondar o coração, mas por um lado, isso deveria ser um assunto questionamento fervoroso de coração. Ninguém deveria se contentar enquanto houvesse algo ou um se a experiência da bondade do Senhor. Uma desconfiança zelosa e santa do eu pode levantar a questão mesmo no coração do cristão mais contundente de tal dúvida. Seria realmente um mal. Não devemos descansar sem uma luta desesperada para agradar o Salvador com os braços da fé e dizer: sei quanto tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Não descanse, ó cristão, até que tenha total segurança de seu interesse por Jesus. Não deixe que nada o satisfaça até que, pelo testemunho infalível do Espírito Santo em seu espírito, você esteja certo que é um filho de Deus. Ah, não brinque com isso. Não deixe que, talvez, porventura, se ou quiçá satisfaçam sua alma. Construa sobre verdades eternas e verdadeiramente edifique sobre elas. Obtenha as misericórdias indubitáveis de Davi e tome posse delas. Que a sua âncora seja lançada naquilo que está dentro do véu e assegure-se que sua alma esteja ligada à âncora por um cabo que não se partirá. Avance para além desses tristes cés. Não habite mais no deserto das dúvidas e do medo. Cruze o Jordão da desconfiança e entre na Canaã da paz, onde o cananita ainda persiste, mas onde da terra não cesse de brotar leite e mel. E esse é o devocional da manhã.
Agora vamos ler o devocional, ler a introdução da Bíblia Escolhida para o livro de Gênesis, para a gente ler o devocional da noite. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor, período da escrita, circunstância da escrita, desde os princípios pré-cristãos, a autoria doutoral, os primeiros 5 livros da Bíblia têm sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio a.C., com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplo, inclui a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, e o uso de uma frase que supunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção dos capítulos 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto de Deus com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há relato dos eventos que levam os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as outras coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele entendemos onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus o ajudaram a entender por que ele lhe deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. E este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais dos capítulos 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "Essas são as gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se antes de mais nada a um registro narrativo, isto é, prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon em Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos, por falta de um termo melhor, caos. Essa é extremamente condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Há cereais no Egito, Gênesis capítulo 42, versículo 2. A fome atingiu todas as nações e parecia inevitável que Jacó e sua família passassem por grandes necessidades, mas o Deus da providência, que nunca esquece do seu objeto eleito por seu amor, havia enchido um celeiro para seu povo, dando-lhe alertas aos egípcios sobre escassez e levando-os a estocar os grãos dos anos de abundância. Mal esperava Jacó que sua libertação de fome viria do Egito. Mesmo assim, havia cereais estocados para ele. Cristão, embora todas as coisas parecem estar contra você, descanse seguro de que Deus fez uma reserva em seu nome. No registro de seus sofrimentos há uma cláusula de salvação. De alguma forma ele o libertará em algum lugar, ele o provará. Talvez o lugar de onde virá o seu resgate seja inesperado,
porém a ajuda certamente chegará e você deverá glorificar o nome do Senhor. Se os homens não o alimentarem, os corvos os farão. Se a terra não produzir o trigo do céu, cairá o maná. Portanto, tenha bom ânimo, descanse tranquilamente no Senhor. Deus pode fazer o sol nascer no oeste se que ele quiser, e fazer da fonte de aflição o canal de satisfação. Os cereais do Egito estavam todos nas mãos do amado José. Ele abriu e fechava os celeiros conforme sua vontade. E assim também as riquezas das providências estão sob o poder absoluto de nosso Senhor Jesus, que distribuirá livremente para seu povo. José estava pronto para socorrer sua própria família, e Jesus é incansável em cuidar fielmente de seus irmãos. Nossa obrigação é procurar ajuda em nós, que nós é prevista. Não podemos ficar sentados em desânimo, mas devemos nos movimentar. A oração nos levará rapidamente à presença de nosso irmão real. Uma vez diante do seu trono, apenas precisamos pedir e receber. Seus estoques não acabam ainda há cereais. Seu coração não é insensível. Ele nos dará milho. Senhor, perdoe nossa incredulidade e essa noite constrange-nos a colher largamente da tua plenitude e receber graça sobre graça. E esse é o nosso devocional do dia 21 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.